Se tem uma coisa que me chama a atenção no universo das Backrooms, é como a Wiki sempre traz alguma informação nova a respeito daquele mundo. E explorando ela eu me deparo com uma nova categoria: os fenômenos que ocorrem naquele universo. De acordo com a própria Wiki, os fenômenos são uma infinidade de ocorrências estranhas e inexplicáveis que ocorrem dentro dos Backrooms, além de irregularidades inexplicáveis e antinaturais que ocorrem de maneira totalmente não compreendida. Imagina o quão estranho tem que ser um fenômeno para ele ser classificado como algo anormal dentro dos próprios Backrooms, que por si só já é um universo estranho. Esses fenômenos incluem, por exemplo, a passagem pela matéria sólida, rituais estranhos, ambientes letais que se formam naturalmente, entre outros. E com base nisso, vamos explorar alguns fenômenos um tanto quanto bizarros desse mundo, explicando onde e como ocorrem e as suas principais características. Deixando isso claro, bora lá! Esse fenômeno não possui uma descrição exata. A pessoa responsável pela página parece fazer mais uma propaganda sobre o efeito, como se estivesse te convidando a fazer parte disso. Por isso, boa parte da página tem esse aspecto de romantizar e trazer de uma forma quase poética a ideia da God Hand. Então, para entender melhor, vamos destrinchar esse poema. A manifestação física da God Hand, a concedente da força. God Hand é a sede de sangue e fome de batalha. O glorioso comprimento do sangue se joga como punho de martelo, e carne atingiu a carne. God Hand é o dom poderoso que nos concede a violência primordial que nossa consciência anseia, e a liberdade de infligir essa sede de sangue a quem nós brutalizamos. Nós escolhemos a maneira como os outros resistem tão veementemente, tão totalmente indescritíveis para eles que se recusam a acreditar nessa simples verdade. A magia é um combustível divino, a violência é um ato simples. A força é suprema para todos os seres, um sangue vital que deve ser alimentado até que todos estejamos gordos e cheios. Nesse primeiro trecho, o que dá para entender é que o texto fala sobre uma espécie de força extra que recebe, semelhante a um up de poder, como se fosse uma droga que pode ser usada para estimular o desejo de lutar em um campo de batalha. Porém, fica evidente que, tanto pelo nome quanto pela descrição, é algo que vai muito além de uma simples droga ou algo do tipo. Parece ter vindo do divino, algo como uma bênção ou talvez uma maldição. E ele continua o texto, seguido por essa imagem sugestiva do efeito. Deus avaria minhas batalhas. Eu infrinjo Deus aos meus inimigos. Eu sou um berserker de God Hand, exultante para colocar ira e miséria. E aqui fica subentendido que seria um ritual de invocação, ou talvez um presente vindo de um momento oportuno para ajudar a pessoa que precisa de uma ajuda em campo de batalha. Mas ainda é um tanto quanto cedo para dizer, sendo necessário só continuar o texto. Influência na mente. Nós, humanos, somos os desovas em deslocamento de God Hand. Uma vez que nos entregamos à vontade de God Hand, estamos cheios de um senso de compreensão que, infelizmente, encontramos o verdadeiro significado em nossas ações libertadoras. Simplesmente bater em carne com as mãos nos envia para a realização eufórica, uma revelação de que é assim que a vida deveria ter sido vivida desde o início. Verdadeira, a ira primitiva de se debater e roer através do osso, e tendão e pele. God Hand é o ultimato da existência, um objetivo para todos nós, uma simples verdade para um mundo sangrento. God Hand é a manifestação da violência física. God Hand é a sede de sangue de fração de segundo que se enraiza da raiva, a raiva de qualquer um, feita encarnada. A realidade que se segue quando nosso punho atinge outro e punho nos atinge é a própria mão de Deus. Aqui podemos notar outro ponto sobre o fenômeno, a forma como a mente fica deteriorada, e o indivíduo passa a desejar nada além de violência. Isso lembra muito o fenômeno da psicologia chamado Síndrome de Berserker. Basicamente, resumindo de maneira chula, o indivíduo com essa síndrome reage de maneira violenta a certos estímulos e provocações, sendo muitas das vezes a síndrome causada por um evento traumático. Voltando a God Hand, vale lembrar que o efeito é aumentado com o tempo. Alguns dos poemas mencionam um certo ápice de poder, como se fosse uma espécie de estado maior. Ele cita como se um grupo de pessoas que sofre da God Hand tivesse competido entre si para chegar a um estado de receptáculo, ou o arauto da verdadeira God Hand. Dá só uma olhada. Nossos corpos são o caminho de God Hand, a ponte para a ascensão final de poder, e devemos lutar por esse poder supremo, a força perfeita. Na vontade de God Hand, alcançamos a fórmula pináculo de nosso físico, não importa em que forma ou forma. O
que resta de nós é um corpo perfeito para a batalha e a brutalidade, afiado até que se torne um vaso de God Hand, o estado final da perfeição violenta. Apenas um punhado atingiu esse estado de força absoluta, o pico físico de God Hand. Uma vez que Deus está dentro de nós, somos verdadeiramente onipotentes em todos os sentidos possíveis. Nenhum homem, nenhum Deus e nenhuma besta jamais ousaria ultrapassar o poder e a vontade onipotentes de God Hand. Nós somos a verdade que martela os corpos que rejeitam a mão de Deus, as vidas que não atendem a esta simples verdade, e a carne que insulta a nossa raiva como uma forma de prazer perverso e animalesco. Todos os humanos que não participaram da vontade de God Hand logo verão a semelhança de God Hand em seus horizontes vermelhos e do mar de sangue. Essa paranoia toda não apresenta uma causa em específico. Não é citado nos poemas como a God Hand começa, se é para um ritual, uma simples oração ou aleatório. O que dá para deduzir é que a pessoa já deve ter uma certa fé na God Hand para que o efeito comece. Afinal, não é mencionado qualquer ideia ao começo do efeito para aqueles que simplesmente não ligam para isso. Portanto, fica subentendido que você já tem que ser meio lelé das ideias para que isso ocorra. O arquivo também cita como alguns adoradores da God Hand reagem quando alguma pessoa rejeita essas ideias. Abandone a God Hand. Blasfêmia. Isso é tudo o que é, um ato blasfemo. Não só nos traímos quando abandonamos esta promessa sagrada, mas também a vontade de Deus. Estamos desrespeitando o que foi colocado desde o início de nossas vidas, até o que somos agora. Ignorar a oferta da graça de Deus é uma heresia imperdoável, algo digno de condenação e morte. Bom, considerando que os backrooms são os backrooms, não é de se espantar que lá haja todo tipo de lunático. Até pessoas com ideias tão radicais quanto as daqui da Terra. Por fim, eu poderia sair de um papo mais poético e focar em algo mais concreto, citando um evento que ocorreu na Meg com a God Hand. Mas sinceramente, eu não entendi muito bem o que esse texto queria dizer. É sério, pausa isso e me diz se faz algum sentido pra você. Bom, e esse foi o vídeo. Ficou bem curtinho, mas eu espero que tenham curtido. E se possível, comenta algum tema que você gostaria de ver no canal. Pode ser das backrooms, pode ser algum RG ou história vista por aí. Eu não prometo fazer, mas pelo menos eu posso dar uma olhada. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Fui.